Não tenho mais a fazer, mas o que posso farei para demonstrar o tamanho da gratidão, meu Senhor. Meu coração eu te dou, meu Senhor, toda a minha vida te dou. Venho por inteiro, pois encheste todo o vazio. Quero ser o que sonhaste pra mim. Olho pra trás, vejo o quanto eu dependi de ti. Tu me seguiste até quando eu te deixei. Não tenho mais a fazer, mas o que posso farei pra demonstrar o tamanho da imensa gratidão, meu Senhor. Meu coração eu te dou, meu Senhor, toda a minha vida te dou. Venho por inteiro, pois encheste todo o vazio. Quero ser o que sonhaste pra mim. Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até esse lugar. Obrigado, Senhor, porque nós estamos em contato com a Sua palavra. Que ela seja nesse momento luz para o nosso caminho. Quantos filhos seus nesse mundo andam sem luz, na escuridão, desesperados? Quantos não têm certeza da vida e não sabem o que acontece após a morte? Quantos, Senhor, desejam saber a verdade a respeito do Senhor e do ser humano? Ó Senhor, enche a nossa alma com o seu poder e a sua misericórdia, hoje, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus começa dizendo para nós em 1 Tessalonicenses 4,16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai descer nas nuvens do céu, como Ele prometeu. Quando Jesus, depois de ressuscitar, andou aqui, a palavra de Deus diz que Ele entrou na cidade e muitos viram ao Senhor Jesus.
E ele durante 40 dias andou aqui. Depois de 40 dias ele foi levado ao céu. 2 anjos se aproximaram dos discípulos enquanto Jesus subia nas nuvens e disseram: varões galileus, por que vocês ficam olhando aí para o Senhor? Saibam que assim, do mesmo jeito como ele está subindo agora, ele volta, ele vai descer. Então confiem nisso, porque o Senhor Jesus, que veio e que pagou e que fez a parte mais difícil, morreu por você. Ele está indo, mas ele vai voltar nas nuvens. E aquele dia, o Senhor Jesus, daqui a pouco, vai aparecer nas nuvens do céu, como ele subiu. Eu não sei que palavras ele vai dizer. E às vezes eu fico sonhando e pedindo para Deus: Senhor, será que o Senhor não podia me dar um sonho, um vislumbre de que palavras o Senhor Jesus vai escolher para falar quando ele voltar nas nuvens do céu? Daqui a pouco as pessoas vão se cutucar umas às outras, elas vão mostrar o céu dizendo: que nuvem é aquela? Daquela nuvem estranha. É uma nuvem tamanho da mão de um homem, diz a palavra de Deus. E logo as pessoas vão perceber que aquilo não é nuvem, coisa nenhuma, é o Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus. E o Senhor Jesus vem sentado no seu trono, na sua cabeça não uma coroa de espinho, mas uma coroa de ouro. Ele tem na sua mão o cetro, a foice. Ele vem para a colheita, ele vem colher aqueles que pertencem a ele e que ganharam a salvação de graça, baseados e confiados no sangue precioso do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. E o Senhor fala, e quando o Senhor fala, eu não sei que palavras, eu sonho com elas. A voz do Senhor Jesus entra nas entranhas da terra, nas fendas das rochas. E o que acontece? Os mortos em Cristo ressuscitam. Dá para imaginar essa cena? Dá para imaginar a terra se revolvendo e milhares deles descendo as colinas, andando pelos vales. São mães e filhos se reencontrando, são famílias inteiras se abraçando, os anjos conduzindo, cada um ao destino dos seus, cada um para se encontrar com os seus, todos eles reunidos diante do Senhor Jesus. Que cena maravilhosa! Só que o Senhor Deus declara para nós que quando Jesus voltar e Ele falar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Ressurreição, essa é a saída do Senhor Deus para o problema da morte. Não existe outra coisa na Bíblia a não ser uma coisa chamada ressurreição. Como ressuscitou o Senhor Jesus? Com corpo, carne e ossos e sangue, como antes, sim ou não? Assim, a palavra de Deus nos diz. Ela nos diz que o Senhor Jesus ressuscitou corporeamente. Tanto Ele ressuscitou corporeamente, que quando Ele se apresentou para os discípulos, eles não acreditaram. Tomé não acreditou e pediu para o Senhor: Senhor, deixa eu tocar no Senhor. Então toca, Tomé, toca nas minhas feridas. E um espírito não tem ferida e não tem corpo, e Tomé tocou na ferida. Mesmo assim ainda não acreditaram. E Jesus diz: vocês querem ver como eu sou mesmo de carne e osso? Me traz aí alguma coisa para eu comer. Eles trouxeram um peixe e Jesus comeu o peixe para provar para eles que Ele havia ressuscitado. A ressurreição, ela é a saída para tudo. Para que ressurreição? Quando a pessoa morre, o corpo fica na terra e o espírito vai para Deus. Certo ou errado? Certo ou errado? Tem certeza? Eu gosto de perguntar: tem certeza? Porque quando eu pergunto tem certeza, já começa a ter dúvida no meio do povo. Quando a pessoa morre, o corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus. Certo ou errado? Hoje você está com certeza quanto a isso. E se o corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus, para que ressurreição? Para quê? Quando a pessoa morre, o espírito vai para Deus e a pessoa já está lá no céu, vivendo com Deus. E quando a pessoa morre, o pai diz para o filhinho: a mamãe morreu, mas ela está lá no céu com Jesus. Para que ela vai? Como é que essa pessoa vai voltar a tomar posse do corpo de novo? É isso que acontece? O que acontece? E é isso que nós vamos começar a ver hoje: como Deus criou o ser humano. E de novo a resposta de tudo que a gente pergunta começa a estar sempre, nós temos que começar por onde? Qual o meu livro predileto da Bíblia? Gênesis. E a resposta começa lá no Gênesis. E formou Deus, o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só como é que Deus fez. O que é alma?
A Bíblia mesma explica o que é alma. Gênesis 46, 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 almas. 70 almas. Quer dizer que quando José veio do Egito com a família dele, ele veio acompanhado de 70 almas. É assim? Não, não é. A Bíblia não está falando isso. Está dizendo aqui, 70, todas as pessoas da casa de Jacó que vieram foram 70 almas. 70 almas. A alma é imortal. O que a Bíblia diz a respeito da alma? Eis que todas as almas são minhas. Deus está dizendo em Ezequiel 18:4. Como o é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho. A alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Uau! Então a palavra de Deus está dizendo que a alma não é imortal, porque a alma que pecar, José trouxe a família, pessoas, 70 o quê? Almas, 70 almas, 70 pessoas, e está dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Então, será que a Bíblia está querendo me dizer, ou ela está me dizendo que a alma é uma pessoa, ou seja, uma pessoa é uma alma? Será que é isso? Sim ou não? Tem certeza? Vamos continuar pesquisando a Bíblia. Qual foi o material que Deus utilizou para criar o ser humano? Que coisa interessante, a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então nós vemos na terra, a terra tem quanto por cento de água? E 30% de outros materiais. 70% do planeta Terra é de água. E no corpo humano, qual é a porcentagem de água? 70%, e os outros 30% de outros componentes. Quais são os outros componentes que estão? Os 30% restantes são formados de oxigênio. 65% do nosso corpo, ou desses 30%, é de oxigênio. Carbono 18%, hidrogênio 10%, nitrogênio 3%, cálcio 2%, potássio 0,35%, e o restinho que sobrou de outros componentes. Deus é maravilhoso mesmo, é ou não é? O Senhor Deus é maravilhoso. Se Ele arrancou o homem do pó da terra, e a terra tem 70% de água, Ele diz: eu vou botar 70% de água no corpo humano também, e o resto que sobrar, 30%, está aí. E você encontra todos esses componentes na terra também. Por isso que quando você planta um vegetal, uma fruta, um grão aqui, e você encontra ferro no feijão, você encontra cálcio no não sei o que, e assim por diante, que eu não sei mesmo. Mas as plantas têm todos esses componentes, e quando você come, você vai repondo, você repõe tudo isso aí. O Senhor Deus é maravilhoso. Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito, ele foi feito alma vivente. Olha só, se a gente pudesse colocar um filminho e Deus se aproximasse, fizesse o homem e soprasse, e o homem, alma vivente. Uau, alma vivente. Isso quer dizer o seguinte, vou chamar vocês para fazerem algumas contas matemáticas comigo. 1 mais 2 igual a? Gente, vocês são muito bons de matemática. 1 mais 2 igual a 3. Eu não vou muito além disso não, porque eu não sou bom de matemática. 1 mais nada igual a? Acertaram? De novo? Que maravilha. Nada mais 2 igual a? 2. Também acertaram? Que maravilha. Por que eu estou fazendo essas continhas? Vamos ver. Então vamos comparar. O que diz ali? Que o homem, Deus formou o homem do pó da terra, soprou na sua narina o fôlego da vida, e ele foi feito alma vivente. Pó mais fôlego igual a alma. Quando falta o fôlego de vida, o pó mais nada, porque o fôlego saiu, isso é igual a quê? É igual a pó. Acertaram? E se a gente tivesse só o fôlego da vida e não tivesse o pó, seria igual a quê? Igual a fôlego. E o que é esse fôlego? Fôlego é igual a espírito. Certo ou errado? Certo ou errado?
Certo, fôlego é igual a espírito. O que é esse espírito? A Bíblia nos fala o que é esse espírito. E a Bíblia diz o seguinte: espírito na Bíblia tem duas palavras usadas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e pequena parte em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Por isso, quando fala a palavra espírito na Bíblia, lá no hebraico o termo é nefesh, e quando fala grego o termo é pneuma. Os dois querem dizer a mesma coisa. Pneuma está ligado com o quê? O Senhor Deus diz assim: o que volta para Deus, e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Aqui é que está o segredo. O homem, ele é pó, corpo, mais espírito, fôlego da vida, e ele é uma alma vivente, e alma é uma pessoa. Por isso que quando a gente batiza alguém, a gente diz: olha, hoje se batizou uma alma, uma pessoa, um ser humano. Você entende isso? Agora, a Bíblia de Deus, lá em Eclesiastes 12:7, está dizendo que quando o homem morre, o pó volta para a terra, mas o fôlego, que a Bíblia diz que é espírito, volta para Deus. Certo? Certo ou errado? Pneuma tem uma ligação interessante, porque pneuma, ela é sopro, ar, vento. E a gente tem algumas palavras em português. Por exemplo, pneumonia. Por que é pneumonia? Porque é problema no pulmão, e ali tem ar. E aquele que a gente bota no carro para rodar é o que? O pneu. Por que ele chama pneu? O que ele tem dentro dele? Ele tem ar. Isso é origem grega. Essas palavras são origem grega. Então Deus disse que o espírito que volta para Deus, esse espírito tem consciência? Será que ele tem consciência? Sim ou não? Certeza? Você tem certeza? A Bíblia tem que responder. Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A palavra de Deus está dizendo que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. A palavra de Deus nos esclarece ainda mais. Ela diz o seguinte: tal como nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa. Jó 7, verso 9. Tem mais. Gênesis 3:19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tomado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Será que eu devo consultar os mortos para saber alguma coisa? Para saber o futuro? Será que eu posso consultar os mortos para eu falar com um filho meu que já morreu, para saber como é que ele está lá no futuro? O que diz a palavra de Deus? Nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor, e Deus o lançará fora do seu povo. Por que Deus faz isso? Por que Deus diz que vai lançar fora do povo quem vai consultar os mortos? Por quê? Porque se o espírito é ar, é fôlego, é sopro, e ele não tem consciência, o ato de morrer, ele é o contrário do ato de criar. Se a gente pudesse colocar num filmezinho, Deus chegando, formando o homem, soprando, e o homem vivendo. Voltar esse filme, quando morre, é voltar o filme, é fazer o contrário. É o que? A primeira coisa, quando o homem morre, é o que? Deus absorve o fôlego de novo. Deus tira dele, Deus chupa, Deus suga a capacidade de respirar, o pneuma, o espírito. Toma, você não tem mais capacidade de viver. E o pó volta para a terra. Então quando eu consulto os mortos, quem eu estou consultando? Se isso não tem consciência, se esse fôlego de vida voltou para Deus e ele não pensa, ele não sabe de nada, e se o homem que morreu jamais voltará a ocupar o seu corpo de novo? Por isso o Senhor Deus diz, é abominável, Ele diz mais, o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem
valor nenhum. E eu quero dizer para você, meu querido irmão espírita, que o meu desejo não é falar contra a espírita. O meu desejo não é contra você, nem contra a instituição a qual você pertence, que dirige instituições de caridade e faz um belo trabalho de caridade. Contudo, eu só estou aqui para falar o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz isso, eu preciso falar de coração o que diz a palavra de Deus. Porque você nunca vai poder olhar para mim e dizer: você tinha um programa na TV, Jesus voltou, e olha só, você não me falou a verdade. Eu tenho que mostrar para você a verdade. E a verdade é dura quando ela vai contra aquilo que a gente acredita. Mas se existe alguém sincero e que procura a verdade, a palavra de Deus diz que a verdade liberta. A verdade liberta. E se você deseja liberdade de verdade, creia na verdade de Deus, a palavra de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Que disse Deus que aconteceria com o homem se o homem pecasse? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus disse mesmo? Letras garrafais. Certamente morrerás. Quando? No dia. O que a serpente disse que aconteceria se o homem pecasse? A serpente disse: certamente não morrerás. Leia lá, Gênesis 3:4. Deus disse: certamente morrerás. A serpente disse: certamente não morrerás. Dá para você entender claramente o que a palavra de Deus está dizendo? Que o Senhor Deus está dizendo para você e para mim? Resultado, a palavra de Deus diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte passou para quem? Todos os homens. A morte passou a todos os homens. Lázaro é o exemplo disso. Pense bem, quando o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, Ele esperou 4 dias para ir acudir Lázaro. Ele foi avisado, e ele disse: Lázaro, a doença dele não é para a morte. E os discípulos disseram: puxa, se Jesus está dizendo que não é para a morte, maravilha. Demorou 4 dias, e quando ele chegou lá, o Lázaro estava morto. O que deve ter passado na cabeça dos discípulos, das irmãs de Lázaro? No caminho Jesus tinha dito assim: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para acordá-lo. Jesus comparou a morte com um sono. Ele está dormindo, mas eu vou para acordá-lo. E quando Jesus chegou, fazia 4 dias, para ninguém ter dúvida de que Lázaro estava morto sim, e de que Jesus era capaz de reviver um morto. E por isso ele tinha dito: a doença dele não é para a morte, porque eu sou a vida. E quando Jesus chegou, ressuscitou Lázaro. E você sabe quantos relatos tem na Bíblia dizendo o que Lázaro contou para as pessoas do que existe no outro mundo e no paraíso? Nenhuma. Não tem registro de ele ter falado nada. E eu vou dizer para você, com sinceridade de coração, se eu fosse Lázaro, e eu tivesse ressuscitado, e eu tivesse morrido, e há 4 dias eu estivesse no paraíso com Deus, eu ia ficar muito triste que Jesus tivesse me ressuscitado para me trazer de volta para esse mundo de pecado e de dor. Muito triste com Jesus. Depois de 4 dias no paraíso, Jesus diz assim: Lázaro, sai daí do paraíso e vem para fora. Eu, Lázaro, sou obrigado a vir, sofrer de novo e morrer nesse mundo. Mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus, esclarece para nós o que é para nos libertar. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que estiver morto, eu sou a ressurreição e a vida. Se crer em mim, ainda que estiver morto, viverá. É isso que vai acontecer. Há um tempo atrás, tem Jesus também. Jesus é o nosso exemplo. E Jesus fez questão de morrer, aguardou na sepultura e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. E Ele é o nosso exemplo. Será que isso não significa nada para nós, cristãos?
Porque se Jesus foi tão minucioso que ele até se batizou para dar o exemplo. Jesus precisava ser batizado, mas ele chegou para João, e João disse: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E Jesus diz: é necessário que isso aconteça para que tudo que está escrito a respeito de mim se cumpra. É necessário, João, para eu dar o exemplo para todos saberem que têm que ser batizados, é necessário. Será que Jesus também não deu o exemplo quando ele permaneceu na sepultura e ressuscitou? E alguns dizem assim: sim, mas Jesus esteve com o ladrão da cruz no paraíso, porque o ladrão estava ali morto, estava ali quase morrendo, e ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Primeiro lugar, o que não existe em nenhum manuscrito, nenhum. Então é na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só que naquela época não tinha acentuação, não tinha vírgula, ponto, não tinha nada. E se eu mudar o ponto, a vírgula, muda tudo. Na verdade te digo, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Mudou ou não mudou? Na verdade te digo, tem hoje. Na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Sentido diferente ou não? E como que eu sei que Jesus não esteve com ele no paraíso? Simples, porque quando o Senhor Jesus apareceu para Maria no sepulcro, e ela foi para abraçar Jesus, o Senhor disse: Maria, não me toque, porque eu ainda não subi para o Pai. Por isso Jesus não esteve com o ladrão no paraíso, e o que ele quis dizer foi: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Foi isso que ele falou. A palavra de Deus diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta dos céus, de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É isso que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus volta, chama, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, Paulo diz: nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram entre as nuvens, para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor Jesus volta, os mortos em Cristo ressuscitam com um corpo novo, glorificado. Depois os que estiverem vivos são transformados, e juntamente com aqueles, levados para encontrar com o Senhor nos ares. Mas esses são os mortos em Cristo. E os outros? O que vai acontecer? E aqueles que não estão em Cristo e que estão vivos na volta de Jesus, o que vai acontecer? E aqueles que morreram durante 6.000 anos de história de pecado nesse mundo, o que vai acontecer? E morreram longe de Jesus, o que acontece com eles? E os que estavam vivos? A palavra de Deus vai esclarecendo para nós. Isso aí está dizendo que, na verdade, a palavra de Deus continua: pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Deu para você entender? Primeira ressurreição, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, e aí eles vão ser sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Cristo durante 1000 anos. É o que diz a palavra de Deus. Dá uma olhada nisso aqui. Ali os eventos iniciais desse período de 1000 anos, e aqui os eventos finais. O que acontece ali no começo dos 1000 anos? A palavra de Deus começa a dizer assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz de Deus e sairão. Opa, primeiro disse que os que morreram em Cristo, mas diz assim que vai chegar a hora em que todos vão ouvir e sairão. Como? De novo a palavra de Deus diz: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do... a Bíblia diz que vai haver, quando Jesus voltar, duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo, a ressurreição da morte. A ressurreição da vida é uma. A ressurreição da vida acontece quando mesmo?
na volta de Jesus, como disse o outro texto. Mas vamos ver, vamos continuar vendo. 2 ressurreições, a da vida e a da condenação. Então será de fato revelado, segundo Tessalonicenses 2:8, o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. O Senhor Jesus volta, Ele dá a palavra de ordem. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitam, mas o iníquo, aquele que não teve tempo para Jesus, aquele que viveu a sua vida longe de Deus, aquele que nunca lembrou de Deus e que se fixou nessa vida, aquele que praticou a desgraça nesse mundo, os abusos sexuais desse mundo, os bandidos, os miseráveis, aqueles corruptos que arrancaram o dinheiro e que arrancaram a comida da boca do pobre, aqueles que manipularam os resultados, o dinheiro, aqueles que cuidaram de serem poderosos nesse mundo e se descuidaram da vida futura, aqueles que praticaram a desgraça e o mal nesse mundo, o Senhor Jesus vai ter que desfazê-los pelo sopro da sua boca, porque eles se emaranharam demais com o mal, eles se entrelaçaram demais com o pecado, e Deus não suporta o pecado. Ao Deus destruir o pecado, eles vão estar tão entrelaçados com o pecado que serão destruídos junto com o pecado. Será morto o pecado e o pecador serão aniquilados. É isso que vai acontecer. Deus está doido para acabar com a injustiça desse mundo. Deus está doido para acabar com os abusos sexuais desse mundo. Deus está doido para acabar com a miséria, com as guerras, com os desmandos políticos injustos desse mundo. E é dessa maneira que o Senhor Jesus vai fazer, mas Ele não faz nada sem antes avisar para você e para mim. E é por isso que isso está escrito na Bíblia. Deus está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo, se prepare, porque eu estou voltando. Lembra das profecias no outro programa? Lembra dos sinais da volta de Jesus? Agora prepare-se, por favor, porque olha, eu estou dizendo para você como é que vai acontecer. É desse jeito. 1000 anos, o milênio começa. O que acontece lá no início dele? Jesus volta. E depois, os justos, vamos ler junto. Depois disso, o que acontece? Os ímpios morrem. Lá embaixo, os vivos, justos, são transformados. E os justos todos, os que estavam vivos e os que estavam mortos, são trasladados para o céu, para encontrar com o Senhor nos ares e para reinar lá com Ele durante 1000 anos. Agora veja, esse outro verso, Apocalipse 20, de 1 a 3, continua descrevendo. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O que ele fez? Ele segurou o dragão, a antiga serpente. A antiga serpente é quem mesmo? Então quem foi que falou para Eva, certamente não morrerás? Foi o diabo mesmo, foi ele que falou, ele é que estava na serpente. Enquanto Deus disse certamente morrerás, ele dizia certamente não morrerás. Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo. O anjo veio com a corrente, prendeu Satanás durante 1000 anos e lançou-o no abismo. Como ele foi preso? Como essa corrente? Como que ele ficou lá preso durante 1000 anos? Pensa bem. Vivos, quando Jesus voltar, os justos e aqueles que não aceitaram a justiça de Jesus de graça, pela fé. Os que aceitaram a Jesus, o que acontece com eles? Transformados e levados. Aqueles que não aceitaram, morrem. Mortos, os justos e os ímpios. O que acontece com os justos que estão mortos? Ressuscitam. E junto com os que estavam vivos, levados para encontrar Jesus no ar. Quem ficou vivendo na terra? Quem ficou vivendo na terra? Ninguém. A quem Satanás vai tentar? A quem ele vai tentar? Ninguém. Ninguém. Por isso ele está o quê? Preso, amarrado com correntes. Durante quanto tempo? Durante 1000 anos. Você lembra do santuário? Lembra que no dia da expiação vinha primeiro um novilho para o sacerdote, e ele confessava os pecados sobre a cabeça do novilho, e ele sacrificava o novilho, para que ele pudesse ser perdoado dos pecados e pudesse interceder e entrar no lugar santíssimo sem pecado na presença de Deus. Você lembra que depois vinham 2 bodes, lançava a sorte sobre um e sobre outro.
Um era para Deus, e esse era sacrificado, o pecado era confessado na cabeça daquele bode. O sangue dele era levado para dentro do lugar santíssimo, diante da arca do concerto. E aquela arca do concerto existia, porque lá dentro estava a lei de Deus, a vara de Arão e o maná. A lei pedia a morte do pecador, e Jesus, o mediador, se colocava, se interpunha entre a justiça de Deus e o pecador, para que a justiça de Deus não fulmine o pecador. E Jesus, no lugar santíssimo do santuário, está lá se interpondo, dizendo: eu morri por eles, e a justiça de Deus passa pelo filtro que é o Senhor Jesus. O outro bode, ele era Azazel. Sobre ele era confessado a culpa do pecado. Ele era o culpado de ter trazido o pecado por todo mundo. E esse não era morto, era carregado para o deserto, e lá no deserto ele morria de sede e de fome. E Satanás vai ficar 1000 anos preso nessa terra. E as coisas de Deus, o santuário, traz mínimos detalhes do que acontece hoje, do que aconteceu no passado, do que aconteceu com Jesus e do que vai acontecer no futuro. O Senhor Deus é maravilhoso na sua palavra. Ele é detalhista na sua palavra. O Senhor Deus é fantástico, é um Deus de amor e de misericórdia. E eu fico arrepiado quando eu estudo a palavra do Senhor. Agora veja, vamos recapitular. Fechou-se e pôs selo sobre ele, sobre o dragão, sobre Satanás, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Durante os 1000 anos, o que vai acontecer? Lá embaixo, Satanás vai ficar preso, e a terra desolada. Mas antes disse que aqueles que foram ressuscitados foram levados para o céu, para lá em cima serem o quê? Sacerdotes. O que mais? Sacerdotes com Cristo. Durante quanto tempo? 1000 anos. Durante 1000 anos, enquanto os ímpios estão mortos, Satanás sem ter a quem tentar, lá no céu, o Senhor Deus abre espaço, os livros se abrem, e Deus é um Deus tão maravilhoso, tão fantástico, um Deus de amor e de justiça, que Deus não sacramenta, Ele não desce o martelo de juiz, antes que Ele dê satisfação para o universo inteiro. Por que Deus vai deixar esses justos lá em cima 1000 anos com os livros abertos? É porque Deus não matou essas pessoas de uma vez por todas. Eles ainda têm, entre aspas, a possibilidade de se reviver, Eles ainda têm a possibilidade de ressuscitar. Se Deus vai mostrar a vida de cada um que vivemos nesse mundo durante todos os 6.000 anos de existência da terra. Durante os 6.000 anos de existência de pecado na terra, Deus vai deixar todos lá no céu, durante 1000 anos, vendo como num filme a vida de todos. E Deus vai mostrar por que a cada um daqueles não foi para o céu. Os livros vão se abrir, os computadores, os HDs vão se abrir. E Deus vai mostrar em filme. E todos que estaremos, se Deus quiser, glória a Deus, lá no céu, vamos poder justificar e ver como Deus é justo, como Deus é maravilhoso, como Deus cumpre realmente, e Ele sabe o que é justiça. Deus vai prestar satisfação para você e para mim. Ele vai prestar satisfação para o universo inteiro. E só quando todos chegarem à conclusão e disserem: Deus é maravilhoso, Ele é justo, Ele deu 10.000 oportunidades, 1 milhão, 1 trilhão de oportunidades, Ele chamou 100.000 vezes cada um daqueles que estão lá embaixo. Ele deu oportunidades, Ele abriu portas, Ele chamou, Ele levou para culto, Ele falou através do sofrimento, Ele falou através da alegria, Ele deu bênçãos, Ele deu tanta coisa, chamou, falou em momentos decisivos da vida deles e disse: vocês precisam de Deus. Ele deu oportunidade, mas eles não quiseram. Deus é justo, eles estão lá e eles merecem. O pecado tem que ser destruído, a história do pecado no universo tem que acabar, durante 1000 anos Deus vai dar satisfação para o universo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso está em Apocalipse capítulo 20, verso 4, na sequência do texto.
20, verso 4. É claro, a palavra de Deus é clara, é lúcida como água. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Depois que se completaram os 1000 anos, o que acontece? João vê o quê? A nova Jerusalém descendo do céu, como noiva arrumada para o seu esposo. Quem está lá dentro da cidade? Quem está lá dentro? Os salvos? Quem são os salvos? Quem são os salvos? Ah, se você não desejar isso. E sabe, a gente pensa, o dia que eu comprar a minha casa, o dia que eu comprar o meu carro, o dia que eu me formar, a gente diz, é muito orgulho dizer que eu vou estar entre os salvos. Eu, pela graça de Jesus, porque eu não tenho nada para merecer isso, eu vou estar lá, descendo naquela cidade gloriosa, com o Senhor Jesus, o Cordeiro. É isso que vai estar acontecendo. E esse verso da Bíblia, Apocalipse 20, de 7 a 9, a sequência diz o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E diz mais, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra. Quem Satanás vai tentar agora e reunir? Quando a nova Jerusalém desce de novo. A palavra de Deus tinha dito que vai chegar a hora em que todos ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão. Um para a ressurreição da vida e outros do juízo. Quando volta a nova Jerusalém, aí está dizendo que vai ter gente na terra depois dos 1000 anos, vão ressuscitar, e o Senhor Deus vai deixar com que eles voltem de novo, para ver a nova Jerusalém chegando. Essa é a segunda ressurreição, e Deus tinha dito, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E diz ali, e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Desceu fogo do céu e os consumiu. Você acha que Deus é um Deus de amor, deixando descer fogo do céu e consumir essas pessoas? É um Deus de amor e de justiça e de bondade. Nós somos reclamões mesmo, né? A gente diz, por que Deus não faz alguma coisa? Deus vai fazer alguma coisa. E Deus está dando oportunidade para você e eu sabermos em que momento nós vivemos. Ele dá oportunidade para sabermos na sua palavra como acontece a vida e a morte, e como Ele planejou o nosso futuro, como Jesus morreu e ressuscitou e pretende ressuscitar a todos nós. O Senhor Deus, Ele quer acabar com o pecado, para acabar a injustiça. Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos se arrependam. E Ele está chamando, está falando, o Evangelho está sendo pregado, Ele colocou na sua palavra, Ele está dizendo 1 milhão de oportunidades. Depois de tudo, como se não bastasse, Ele vai levar ainda os salvos para o céu 1000 anos, e vai dizer, olha, eu estou dando satisfação para vocês saberem que eu não consumo tudo, sem que vocês digam, Deus é amor, Ele é justiça, Ele é misericórdia. Esse é o Deus que nós temos. Deus está chamando você, filho, filha, com amor, com misericórdia, com bondade. Deus é tão longânimo. Um pai bonzinho demais, ele perde as rédeas dos filhos. Ele tem que educar. Deus está dizendo, filho, eu estou mostrando o caminho, eu estou gritando para você, por misericórdia, filho, o que você está fazendo da sua vida? Estuda a minha palavra, não se apegue a tradições, não se apegue a religiões. E eu estou dizendo aqui para o povo da minha igreja, os adventistas do sétimo dia, não se apeguem às tradições da igreja adventista, não se apegue à religião dessa igreja, apegue-se à Bíblia. Vai pesquisar a Bíblia para ver se a Bíblia, se o que está sendo ensinado por pastores dessa igreja está de acordo com a Bíblia. E faça isso você, meu querido irmão, de qualquer outra religião, cristã ou não cristã. Vai ser que nem os reis, os magos do Oriente que estudaram a Bíblia e foram visitar Jesus. Eles não eram judeus, mas eles estudavam as escrituras das outras religiões, e eles foram e receberam ao Senhor Jesus, o Salvador desse mundo,
Mesmo que você não tenha tanta fé na Bíblia, vá estudar, para depois você pelo menos poder dizer: eu estudei e não acreditei. Mas você por acaso tem medo de ser tocado pela Bíblia? Tem medo de ser tocado pelo Senhor Deus, o Criador desse mundo, o consumador das coisas desse mundo? Você tem medo de se aproximar de Deus e Ele tocar a sua vida e realmente dar sentido a essa vida? Você tem medo? Não tenha medo, porque o Senhor quer restaurar você, Ele quer libertar você, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Deus, hoje, está gritando para você e dizendo: filho, filha, eu fui preparar lugar na casa do meu Pai, eu estou voltando. Creia em mim. Não fique perturbado com seu coração, descanse, olhe para os problemas desse mundo e saiba que eu estou com você no vale da sombra da morte. O Senhor Deus é assim maravilhoso. E hoje, eu quero chamar você e dar condições a você. Você que nunca veio aqui à frente, você que nunca entregou a vida publicamente ao Senhor Jesus, você que um dia entregou a vida ao Senhor Jesus, mas se afastou dele, o Senhor Jesus vai chamar você para se entregar, para vir aqui. Você que rompeu com ele e precisa agora recomeçar. Você precisa de reavivar, porque reavivamento é coisa de quem está morto, e precisa de um desfibrilador para dar choque no coração, para ver se volta a viver. Deus está precisando dar esse choque no seu coração, em você, para você reviver. Então você sai da onde você está e vem aqui para frente. Eu quero orar com você. Você pode dizer: ah não, meu Deus, eu não tenho coragem para vir aqui. Não precisa coragem, precisa só se colocar nas mãos do Senhor, se lançar nas mãos dele, e Ele traz você para cá. O Espírito de Deus vai tocar o seu coração. Mas eu já vou te dizer, você saindo daí e vindo para cá, é compromisso com Jesus. Jesus não fica com ninguém, Jesus namora. E Ele está chamando você para namorar com Ele. Ele quer compromisso de verdade com você. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. Esta pode ser a sua última chance. Você já viu isso em algum lugar? Esta pode ser a sua última chance. Daqui a pouco o Senhor vem nas nuvens. Uma cena maravilhosa. O Senhor está voltando. Já podemos sentir a chegada dEle, a presença dEle. Quem sabe nós podíamos rogar ao Senhor nessa noite e dizer, com as nossas palavras, do nosso jeito, clamar e pedir: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ainda dá tempo de você vir. Jesus está chamando você. Se tem uma luta aí dentro do seu coração, é você quem diz quem vai vencer. Vem. Poucos passos levam você para a vida eterna.
Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Esses são os últimos segundos que você tem tempo para sair daí e vem para cá. Quem sabe essa é a sua última chance. Quem sabe o Senhor está indicando o caminho agora. É a última vez que Ele chama você. É momento de vir agora. Não dá tempo para deixar para depois. E nós vamos poder sonhar com aquele dia enquanto vamos nos unir com os anjos e cantar um coro mais ou menos assim: glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Será que ainda tem alguém que deseja vir? Alguém? Uma pessoa? Será? Será que você ainda está precisando aceitar Jesus? Esse é o último momento. Quando ela chegar na frente, eu tenho que orar. Por isso você tem tempo enquanto ela não chegou aqui. É hora agora. É o momento. Amém. Se você quiser vir ainda, dá para vir durante a oração. Mas não fique aí sentado. Não fique. Mesmo que eu comece a orar, sai daí e vem para cá. Anda aí no meio do povo, no meio da oração, mas chega aqui nesse lugar. Se Jesus está convidando, não fica aí. Feche os olhos. Deus amado. Ó Senhor Deus, a sua palavra é maravilhosa, minuciosa. Tantas vezes, Senhor, ela vem de encontro, bate contra as nossas tradições, aquilo no que sempre acreditamos. Mas, Senhor, nos dá a todos nós mente aberta, espírito aberto, coração aberto, para recebermos simplesmente a verdade. Não permita, Senhor, que sejamos enganados por seres humanos. Não permita que eu engane a ninguém. Não permita, Senhor, que sejamos enganados por falsas tradições. Mas, Senhor, ao bebermos da Tua palavra, verdade pura, revigora a nossa alma. Aceita, Senhor, a entrega dessas pessoas que aqui estão, daqueles milhares e milhares que estão nas suas casas. Aceita a entrega, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos.
por toda a eternidade. Toca, Senhor, ainda aqueles que não conseguiram se levantar, que eles tenham tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.